ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Eiichiro Oda. Tô aqui com meu parceiro Isaac. E aí galera? E hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 1007 de One Piece, que lançou essa semana. E é isso, vamos lá. O capítulo já começa no palco, que é onde tá acontecendo a batalha principal lá, dos Minions, né, digamos assim. E tá o povo todinho sendo transformado naqueles monstros de gelo do Queen, o Hyogoro pronto pra ser morto pelos chefes da Yakuza. Aí o Queen, ele tá olhando pra eles lá de cima e os caras do próprio bando do Kaido estão implorando pela vida ao Queen. E o Queen fica irado, dizendo que é a obra-prima dele, que eles são meras cobaias, né, digamos assim. Ele não tá nem aí pra eles. Isso é engraçado porque o Queen é um dos personagens que tem mais personalidade, eu acho que no arco de Wano. E ele falar que os subordinados dele é cobaia talvez seja um trauma do passado dele, porque existem muitas teorias do Queen ser uma cobaia da Germa, que ele tem o mesmo óculosinho que os clones da Germa. Então acho que talvez é uma coisa que ele tenha um trauma e ele fale assim por se achar, por ele ser um clone, mas ele não é igual a ninguém, ele é superior de alguma forma. E é isso, e os capangas eles ficam meio incrédulos, porque o Queen era pra ser uma figura de referência pra eles, e eles estão meio que sendo excluídos, sendo completamente descartados. E aí, meu amigo, o Queen ele fala que provavelmente o Chopper já fugiu com a fórmula do antídoto, ele fala pra todo mundo, e o povo falando que ele não é um bastardo que nem você. Os próprios membros da tripulação do Kaido, eles já estão meio que ficando contra o Queen, então a gente já vê que o cenário era antes de 30 mil contra 5 mil homens dos aliados. Esse cenário pode até mudar por essa atitude meio que ditadora do Queen, né? A gente vê que os subordinados do Queen, eles estão meio que virando de lado. E aí, meu amigo, quando o chefão da Yakuza vai cortar a cabeça do Hyogoro, o Chopper vai lá e segura a espada. Aí o Hyogoro dá até um suspiro e mostra uma cena fofíssima da carinha do Chopper falando que fez a tempo. Finalmente ele terminou esse antídoto, já tá uns 10 capítulos fazendo. E o legal é que não é um rosto badass como normalmente é um Chopper fofinho. E depois disso, ele lança aquela bomba do antídoto. É uma cena de comédia, que a bomba é o rosto dele. É aquela coisa, né? O Chopper, ele nunca foi um cara muito violento, ele sempre foi um cara mais... É um médico, né? Ele gosta de pacificar as coisas, ele gosta de curar as pessoas, mas eu achei genial que ele usa o próprio vírus do Queen contra ele mesmo. Ele faz um antídoto baseado no vírus do Queen, e aí o Queen, ele grita com o Chopper, ele começa um discurso que eu achei muito interessante do Chopper. Primeira vez que a gente vê ele falando assim, com determinação. Sim, mano, e ele tá de cara com uma das calamidades que é um pouco engraçado, porque o Queen vira pro Chopper e fala: como um pirata de quinta categoria fez algo assim? Ficou mais estranho, porque como assim quinta categoria? Eu acho que o Queen bem sabe que o Luffy é considerado quinto Yonkou, segundo os jornais, né? E a recompensa é mais de 1 bilhão, e eu acho que ele subestimou legal aí o bando do Luffy. Exatamente, e eu gostei que o Chopper, ele não se deixa assustar, amedrontar, porque normalmente o Chopper, ele faz parte do trio medroso, né? Que é o Sop, a Nami e ele. E, meu amigo, ele tava de cara com o Queen, que é um dinossauro gigantesco, e ele é uma formiga perto do Queen, ele gritando pra cima do Queen, eu gostei muito. Aí, meu amigo, o Queen vai atacar o Chopper e os próprios aliados do Kaido seguram o Chopper e defendem o Chopper. Meu amigo, essa cena eu achei sensacional. É uma das coisas que o Luffy faria, que eu esperaria do Luffy, que é converter todo mundo à causa dele, digamos assim. E a gente vê o Chopper fazendo isso, é uma coisa que meio inédita, né? Ele tá conviver com o próprio Luffy. Eu acho que o Chopper viu essa cena lá em Udon e reproduziu aqui em Onigashima. E aí, meu amigo, o Queen, ele meio que tá irado com os soldados do Kaido, que eles estão meio que se virando contra ele, e ele parece que vai atacar os soldados do Kaido, e aí o Marco, meu amigo, segura o pescoço do Queen, e aí ele fala muito bem, Tanuki, que é guaxinim, né? Agora dê a ele o seu melhor. Aí o Chopper, eu achei fofinho que o Chopper só come a Rumble Ball aqui, ele vira gigante, e ele dá um tapão na cara do Queen, meu amigo, que o Queen cospe sangue de uma maneira que eu até agora não vi nenhuma outra pessoa dar tanto dano assim no Queen, senão o Marco. E olha, ver o Chopper fazendo isso é um negócio que eu não via desde Enies Lobby. Eu adorei ver o Oda finalmente usando o Chopper pra alguma coisa, se não ser comédia, ser alívio cômico. Sim, essa forma do Chopper a gente sabe que é extremamente forte, porque a mão dele é pesada. A gente vê lá no arco do CP9 que ele pega a cabecinha do inimigo dele e joga pro outro lado da ilha como se fosse nada. Então ele tem uma mão muito pesada nessa forma. E eu achei engraçado que como o Marco pega o Queen pelo pescoço como se fosse nada, o Queen fica indefeso. Ah, ele tá se achando lá com todo mundo, chega o Marco, pera aí, cala a boca. Segura ele, não faz nada. É, como a gente falou no vídeo anterior, né, que a gente falou do 1006, o Marco é um nível acima das calamidades
calamidades, na nossa opinião. Pode não chegar a nível Yonkou, mas ele tá ali no meio, entre Yonkou e Primeiro Comandante. E, cara, é simplesmente incrível ver o que o Chopper fez. É um quadro gigantesco, eu gostei bastante, deu muito destaque. E ele fala, vamos deixar uma coisa bem clara, eu não sou um guaxinim. Aí mostra a reação do povo aqui, mesmo nas cenas que o Chopper, ele finalmente tá fazendo alguma coisa de útil. O Oda consegue colocar uma comédiazinha, mas ficou perfeito, ficou na medida certa. E falando em ser útil, tem a parte da CP0 em que eles comentam sobre a cópia da fruta do Kaido, que seria a do Momonosuke. Exatamente, e essa cena da CP0 falando segue exatamente a cena do Momonosuke se transformando numa enguia, né, segundo o Yamato. Aí corta pra CP0 falando do fator de linhagem que o Vegapunk usou pra tentar sintetizar uma Akuma no Mi artificial, e diz que foi um fracasso e tal, e o cara que tá falando isso, ele fala, eu acho bom que o experimento tenha fracassado, e assim, eu fiquei meio confuso, sinceramente, nessa cena, porque não entendi muito bem o que ele quis dizer. A CP0 toda nesse arco, ela tá sendo bem misteriosa, eu não tô nem perto de entender as intenções deles aí. Tá querendo que todo mundo se derrote ali, e pra mim CP0 sem Rob Lucy não tem graça nenhuma. É, meu amigo, eu acho que ele tá aí no meio, né? Todo mundo tá de máscara, espero que ele esteja, realmente. Eu acho que não. Ele é muito grande pra pôr uma máscara nele. Ah, vai que, sei lá, tenha cortado o cabelo, tirado a cartola. E tem que ter o pombo, né? É a mesma coisa você falar pro Luffy guardar o chapéu no bolso. Verdade, verdade. E aí, meu amigo, a gente corta para o último local, né, do mangá, últimas páginas aí, Sala do Tesouro, que é onde estão os bainhas, e eles percebem que foram todos curados, alguém tratou os ferimentos dele, e talvez tenha relação com aquela silhueta que a gente viu. E, meu amigo, o Kawamatsu, ele fala que viu uma silhueta, viu um rosto familiar, mas ele diz que não tem como aquilo ser real. E o que dá a entender que é a Toque, porque se a gente for comparar, aparentemente é a Toque. Tem uma grande revelação agora no fim do capítulo que talvez tenha relação com a Toque, porque ela está ali. E cara, eu li o spoiler dessa vez, eu não esperei, eu não consegui esperar, porque eu achava que seria mais um capítulo normal, assim. O nome dele não era tão sugestivo, era Tanuki-san, então tipo, eu pensei que ia ser um capítulo só focado no Chopper, como foram os anteriores com a Robin, por exemplo. E meu amigo, quando eu vi a última página, eu falei, não é possível. Alguém aqui divulgou fake news, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, e foi basicamente essa reação dos próprios bainhas, quando ninguém mais, ninguém menos que o próprio Oden chega lá. Aí a gente vai comentar agora sobre quem pode ser, porque pode ser o Oden, tem a possibilidade, óbvio, mas pode também não ser, porque o Oden tá morto. Até onde a gente sabe, mesmo que a gente não tenha visto um cadáver, literalmente, mas a gente viu ele sendo queimado vivo, e ainda levou um tiro na cabeça. Então, meu amigo, eu não sei o que pensar dessa cena aqui. Eu, sinceramente, também, por isso que eu quero que o pessoal que tá vendo esse vídeo escreve aí nos comentários o que vocês acham que é, porque eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é que eu gostaria que não fosse o Oden, que fosse outra pessoa, talvez o desenho do Kanjuro, mas se fosse o desenho do Kanjuro, ele desenharia como o Oden normalmente se veste, porque a gente vê que o Oden tá com uma saia meio grande aí, não é o vestimento normal do Oden, como o Kanjuro via. Sim, cara, e é assim, o jeito que o Oden se posiciona aí, tá com duas espadas genéricas, né? A gente sabe que as espadas do Oden mesmo não estão com ele. E, meu amigo, é muito estranho o Oden aparecer agora. Primeiro, a gente pode ter um conceito de viagem no tempo aqui que a gente não entendeu completamente. A Toque, ela tem um poder de viagem no tempo, mas aparentemente ela só consegue avançar no tempo. E assim, o Oden, até onde a gente sabe, tá morto. Mas tem alguns pontos que a gente consegue ter uma ideia do que pode estar acontecendo nessa cena aqui. Se for viagem no tempo, a gente já teve vários toques no mangá dizendo como funciona esse poder da Toque. Por exemplo, tem uma cena que o Oden fala com ela, escreve uma carta pra ela dizendo: se eu morrer, use seus poderes para... Aí corta a cena e ela cortando a carta. Ou seja, a gente não sabe o que ele falou pra ela. E aí na última quadro dessa página do mangá, que é o capítulo 972, a Toque fala: olhe isso, Oden, para o futuro daqui a 20 anos. E a gente já sabia que o Oden, ele sabe de alguma coisa que vai acontecer há 20 anos. Depois da viagem do Roger, ele meio que já sabia. É como se, tipo, ele tivesse visto algo que tivesse dado essa certeza pra ele. E a gente tá, atualmente, 20 anos depois da morte do Oden, né? Da viagem do Roger, etc. E, meu amigo, eu fico me perguntando, como é que o Oden sabia que daqui a 20 anos ia surgir alguém que herdaria o propósito de Joy Boy, que provavelmente é o que vai acontecer? Talvez isso tenha a ver com viagem no tempo, talvez a Toque tenha mandado ele para o futuro pra ver esse dia prometido, né? De certa forma. E o Oden tá morto. Tipo, digamos que o Oden esteja morto, mas antes dele morrer, a Toque mandou ele pro futuro pra dar um vislumbre do que ia acontecer, ou ajudar alguém, não sei. E ele voltou. Eu não sei como é que funciona o poder da Toque. Até agora a gente não viu ela voltando, só viu ela avançando no tempo. Então, meu amigo, tem muita possibilidade. Alguns disseram que poderia ser a Catarina Devon infiltrada em Wano também.
Eu sinceramente não gosto dessa teoria de viagem do tempo, eu gosto só do fato de avançar, de voltar, não curto muito. Até porque o Roger sabia que o Luffy chegaria, que alguém iria encontrar o One Piece e necessariamente não precisa pular no futuro pra saber disso, porque todo o lance de vontade herdada seria quebrado nesse lance de voltar no tempo. Então quer dizer que você só sabe que alguém vai chegar lá pra salvar o ano porque você viajou no tempo? Não, o Roger, ele morreu justamente por causa da vontade herdada, porque ele sabia que alguém ia encontrar o One Piece no momento certo. Não porque ele pulou no tempo e viu isso acontecer. Eu gosto mais do lance de que a gente tá sendo enganado, talvez no desenho do Kanjuro, talvez um Bon Clay, né? É uma teoria mais louca ainda. Mas, eu sei. Há algumas coisas que quebram essa teoria da Catarina Devon, porque eu falei antes, é que a Catarina Devon provavelmente nunca viu o Oden. O Barba Negra, ele já viu o Oden, ele sabe como é a fisionomia, mas assim, até os trejeitos ela imitar eu acho difícil. Essa questão do Bon Clay é mais viagem, mas pode ser um desenho do Kanjuro, ele pode estar fazendo isso pra iludir os bainhas e depois atacar, e ainda tem essa questão, será que o Oden era aquela silhueta que a gente viu no 1004, ou tem mais alguém aí? Imagina se esse outro alguém for a Toque. É a Toque, porque o Oden não choraria como essa pessoa da última página estaria chorando. Sim, concordo. E é assim, o Oda, sempre que ele dá uma revelação dessa, não tem capítulo semana que vem, né? Essa bendita mensagem aqui no final do capítulo. E a gente vai ficar com essa na cabeça até daqui a 2 semanas, meus amigos. Então vão comentando aqui o que vocês acham, a gente vai teorizando, a gente responde todos os comentários. E, meu amigo, é isso, o capítulo acaba desse jeito. Beleza, Oda. Valeu, galera. Obrigado por todo o apoio que a gente tem tido aí nas últimas semanas. Tem muita gente chegando aí, visualizando, comentando. A gente tá gostando muito. E o lance aqui é teoria. A gente conversa aqui, mas a gente quer conversar com vocês também. E é isso. Obrigado por tudo e valeu. Valeu.